Ares, bem-vindo, bem-vinda ao canal Tarô da Nuxa. Arianos e arianas, vamos para a sua leitura da semana, que falaremos de amor, não é, Ares? Esse canal a gente fala de amor. Então vamos lá, arianos, com qual grupo de Ares eu vou me conectar nessa leitura aqui de hoje, Ares? Ares, é uma leitura coletiva, você já sabe, mas tem uma minoria que não sabe. Então é bom a gente frisar sempre, né? Então não vai ressoar com todo mundo, ok? Tudo que vocês precisam saber tá aqui na descrição do vídeo, assim como o meu contato, tá? Para informações sobre as leituras que eu ofereço, agendamento, tá bom, Ares? Vamos lá então, com qual grupo eu vou me conectar? Ares, barulho que pode aparecer é obra, ok? Às vezes fica bem forte, às vezes fica mais distante, tá bom? A gente não pode deixar de trabalhar, né? Vamos lá então, Ares. Com qual grupo eu vou me conectar aqui nessa leitura, nessa mensagem aqui de hoje? Ares, vamos lá. Opa, cabelo. O mundo. Vamos entender o mundo. Mas o que tá me passando aqui, inicialmente, tá? Sem olhar aqui as outras cartas, e a gente vai confirmar com as outras cartas. É uma coisa assim de... intuitivamente aqui, quando eu olho para essa imagem aqui dessa carta, me vem uma coisa assim de eu fico bem quando eu penso em você. Intuitivamente, tá? A minha leitura é intuitiva e técnica, as duas coisas juntas. Sabe? Mas vamos abrir aqui. Eu fico bem, sabe? Um sentimento gostoso, um sentimento bom. Eu fico leve. Vamos entender. 2 de espadas. Tá. Entendi. Deixa eu só pegar mais um. Exatamente. 2 de espadas, 2 de ouros, né? Aqui tem alguém, Ares, que gosta de vocês, tá? Eu vou manter o que eu peguei aqui, o que eu senti quando eu virei o mundo. De pensar em vocês e gostar quando pensa, se sentir leve. Sentir que poderia ser muito bom. Sentir que poderia abrir uma nova fase aí com Ares, ou vice-versa. Pode trocar os papéis também. Só que tem uma dualidade aqui nessa pessoa. Ela quer, mas ela não consegue. Ela quer, mas ela pensa muito. Ela quer, mas ela não dá o próximo passo. Ela quer, mas ela fica insegura. Ela quer, mas ela pensa, mas e aquela outra coisa? Mas e aquele, sabe, aquela outra situação da minha vida? Sabe? Tem muitas dúvidas aqui. Tem inseguranças aqui. Vamos entender, vamos abrir mais aqui, Ares, para ver o que é isso. Para entender direito para quem é essa história, né? Que não vai ressoar com todo mundo. Rainha de espadas. Essa pessoa pensa muito em você. Em você aqui, Ares. Ela tá pensando realmente muito. A estrela. Aqui tem um desejo, sabe? Tem um desejo forte aqui dessa pessoa em ficar com Ares, em estar com Ares. Mas é como se existissem aqui alguns obstáculos. Para alguns aqui tem obstáculos para isso acontecer, sabe, Ares? É como se não fosse tão fácil assim. Mas quando ela pensa em Ares, ela pensa com carinho aqui em Ares. Essa pessoa pensa bastante em você, Ares, tá? Para quem for essa leitura, para quem for essa história aqui. Ela pode estar distante, tá? Em alguns casos aqui, essa pessoa está distante. Em outros, não.
Mas em alguns casos, sim. Em alguns casos tem distância aqui geográfica, tá? Em alguns casos tem uma pessoa pensando em Áries que está distante geograficamente falando. Opa, baralho aqui. Mas isso não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo que tem uma história como essa aqui, né? É claro que nem tudo vai bater, né, gente? Uma leitura coletiva. Mas se você tá sentindo que é sua, em alguns casos mora longe, em outros não. Só que essa pessoa pensa muito e ela ainda acredita. Ela ainda tem fé aqui. Essa pessoa tem fé de que pode ainda ficar com Áries. Que babado, Áries. Eu vou te dizer, Áries, vocês também pensam muito nessa pessoa. Na verdade, aqui... Deixa eu tirar mais uma. Vocês também pensam nessa pessoa. 5 de copas. Tô entendendo melhor. Tô entendendo melhor aqui. Aqui houve alguma frustração amorosa. Aqui, Áries ou essa pessoa, ou ambos aqui, esperavam uma coisa dessa conexão. E essa coisa não aconteceu como Áries e essa pessoa, ou os dois, ou as duas, né? Esperavam aqui. É por isso que tem essas dúvidas, essas inseguranças, né? De dar um passo, de fazer algum movimento. Entendi. Aqui, em alguns casos, Ares, existe arrependimento também, tá? Em alguns casos, não todos, dessa pessoa, ou Ares, é só trocar o papel também, né? É só inverter, se for o caso. Vou ficar falando da pessoa, mas vocês já sabem que é só inverter qualquer coisa. Em alguns casos, tem um arrependimento aqui de algo que essa pessoa pode ter feito em relação a Ares, tá? Não é para todo mundo, mas em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. 5 de ouros. Mais uma vez, temos dois números aqui, né? 5, 5, já tivemos 2, 2, que fala dessa coisa de querer, mas do 2, 2, né? 2, que fala dessa coisa do querer fazer alguma coisa, mas estar inseguro, de ter obstáculos aqui com 2 de ouros. E aqui veio, ó, o 5 de ouros agora, já tinha vindo 5 de copas. Isso tá mostrando uma falta aqui. Conflitos internos em relação a isso. Em alguns casos aqui, sim, também saudade, tá? Porque assim, como pensa muito, né, em Áries, então tá, tem uma saudade envolvida aqui sim. Nossa, já abri 7 cartas, geralmente abro 6, não vou abrir mais. Quero entender mais aqui. Vamos lá. Áries. Nossa, outro. Olha só, Áries, olha só. Tem muito conflito aqui. 5 de copas, 5 de ouros, agora veio 5 de paus. Tá. Em alguns casos, essa história pode ter tido sim, tá? Interferência externa. Em alguns casos aqui, esses obstáculos que eu tinha falado são interferências externas, ou seja, pessoas aí também, tá? Em alguns casos aqui, não é para todo mundo, claro, mas família se metendo, pessoas que conhecem, assim, que você e essa pessoa conhecem. Essa pessoa também, em alguns casos, ela pode ser comprometida ou Áries, tá? Em alguns casos, o obstáculo é outra pessoa, né? Essa coisa de levar os dois, tá? Tá, Áries, não é pra todo mundo. Quem é vai saber. Mas vamos abrir mais, sou curiosa. Com todo respeito, sou curiosa, né? Porque eu vejo aqui as histórias aqui de vocês e, né, eu fico pensando, gente, eu leio os comentários, tá, gente? Eu leio todos os comentários. Aqui. Página de copas, tá? Me parece que tem algum movimento, Ares. Essa página de copas aqui, o mundo.
abriu com o mundo, né? Porque essa pessoa confirma, o que o Pajem de Copas confirma aqui, ela pensa, o que eu já tinha falado lá no início da leitura, ela pensa muito em você. Tá vendo? Ela até tem uma certa idealização aqui. De repente, em alguns casos, vocês não se veem há muito tempo. Em alguns casos, vocês não se veem há muito tempo. Mas o quê? Sete de espadas. Ó, o que eu vou falar aqui não é pra todo mundo mesmo, tá? Não é, gente. Por favor, compreenda. Tem que ter interpretação de texto, tá bom? Eu falo isso porque tem uma minoria que não tem. Não é em todos os casos aqui. Uma minoria nesse isso que eu vou falar. Lembra que eu tinha falado que em alguns casos essa pessoa, né, ou Áries, né, pode estar com outra pessoa em outro relacionamento? Aqui me confirma porque existe um movimento para acontecer, essa pessoa pode entrar em contato de alguma forma, vocês se esbarrarem, não sei, gente, cada história é uma história, de alguma maneira, tá? Não é para todo mundo, e em alguns casos vai ter, assim, pode ser que aconteça que essa pessoa comprometida com outra, porque aqui tem alguns obstáculos, pode ser aí uma concorrência aí de Áries. Pode ser que essa pessoa queira vir a ter algo com Áries, tá? Pulando a cerca, tá? É sempre uma escolha, né, Áries? Assim, cada um tem a sua vida. Mas é só um recado aqui que não é pra todo mundo, tá bom? Cada um sabe da sua vida, gente. Tô aqui pra julgar ninguém, não. Aí deixa nos comentários, ai, nunca faria isso, então você não vai fazer. Então, assim, não é pra você nessa parte, né? Isso aqui é pra uma minoria. Mas existe isso. E tem muita dor envolvida aqui. Vocês tiveram alguma história, alguma coisa aconteceu, sabe? Obstáculos, interferências externas. Em alguns casos não teve nem interferência externa, em alguns casos foi da pessoa mesmo, né? Que ela ficou muito em dúvida. E aí hoje ela meio que pensa em Áries. E quando ela pensa aqui em você, Áries, é com carinho, tá? É com carinho. Até nos casos que teve alguma dor, alguma frustração, tá? Isso aqui também pode ser por parte de Áries, né? Nossa, eu tô tirando... Mas vamos lá. Vamos pra finalizar aqui. Vamos ver aqui. Cavaleiro de Copas. Essa pessoa faz um movimento mesmo, tá, Áries? Ou você, só trocar, como eu sempre falo. Porque ela pensa em vocês, sim. Tem uma vontade de aproximação. Ela até idealiza um pouco aqui a relação de vocês. Ela acredita que vocês podem se ver novamente. Em alguns casos ela tá comprometida, em outros não, tá? Mas aqui tem um movimento dela, sim. Tem um movimento aqui, que em alguns casos pode ser um movimento bastante carinhoso, com muito carinho envolvido. Sabe, dela finalmente sair aqui dessa dúvida de cima do muro, fazer esse movimento. Ela pensa muito em você, Áries. E alguns arianos também pensam muito nessa pessoa, tá? Em alguns casos, vocês também pensam muito nessa pessoa. Eu vejo muito essa pessoa pensando em você, Áries, mas em alguns casos, arianos também. Aqui tem uma, sabe? Tem um certo equilíbrio, uma certa troca energética em alguns casos. É isso, Áries. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.